Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí da nossa série do conteúdo gratuito, no nosso dia 2, tá? Vamos agora para nossa quarta, isso mesmo. Vamos para nossa quarta aula aí do nosso treinamento. Hoje a gente onde vai abordar um pouquinho mais sobre suporte e resistência, sobre zonas ali de contexto, um suporte de resistência primário, suporte de resistência secundário. Eu vou te dar algumas dicas de como eu gosto de traçar as minhas regiões de suporte e resistência, tanto para fazer uma análise diária, quanto para fazer ali algumas zonas de reversão durante o pregão, rolando ali durante o dia, tá? Vou falar também um pouco sobre linhas de tendência, te dar também algumas dicas de como traçar, de como projetar algumas linhas de tendência, tá? Projetar alguns canais laterais também, que eu tenho umas projeçõezinhas que elas funcionam bastante de canais laterais, tá? Que eu passava só para a galera que é da mentoria, mas vou passar para vocês aqui também, tá? Que é uma informação aí muito boa e vai agregar bastante valor para vocês. E a gente vai fazer também uma correlação daquela aula de ontem dos padrões de Kendall com essas regiões de contexto que eu vou passar para vocês hoje, beleza? E vocês vai dar para entender muito melhor como usar e quando usar aqueles padrões de reversão, aqueles padrões de Kendall que a gente olhou ontem a partir dessa aula de hoje, beleza? Então, vamos nessa. Já estou aqui com a tela do Matthew Mir. Então, no primeiro de tudo, a gente vai falar sobre suporte e resistência. O que se caracteriza um suporte, tá? O conceito mesmo mais básico que eu posso falar para vocês é caracterizado por o preço não passar de cima para baixo, tá? Então, vamos supor aqui que a gente tem um preço de um ativo e o gráfico ele vem se movimentando em ondas, fazendo o modelo que ele sempre faz, tá? Isso aqui é um movimento padrão de gráfico, ele se movimentar em ondas, tá? Ele sobe, desce, sobe, corrige, tá? Então ele vem fazendo esse padrão aqui, gráfico de ondas, tá? E aqui vocês notem que a gente teve uma região de 3 toques aqui. O preço ele chegou em uma determinada região 3 vezes e não conseguiu furar ela, tá? Então a gente consegue ver aqui uma região de quê? De suporte, onde o preço ele veio de baixo, de cima para baixo, na verdade, tocou 3 vezes, porém ele não conseguiu furar aquela região. Então aqui a gente tem uma característica de um suporte, tá? E o contrário de suporte, a gente tem ali as resistências, tá? As resistências também são caracterizadas por o preço não consegue passar de baixo para cima, beleza? Então, a gente tem as regiões de suporte, onde ele é caracterizado por o preço ele não conseguir passar de cima para baixo. A gente tem uma região embaixo de suporte que serve como suporte para aquele preço onde ele bate de cima para baixo e ele não consegue passar, tá? E o contrário disso, a gente tem as regiões de resistência, onde o preço ele não consegue passar de baixo para cima. Então, a gente tem aqui o preço ele vindo trabalhando em ondas, tá? Vindo trabalhando em ondas aqui, e ele vai fazendo ali topos e fundos, certo? Só que ele tem uma região em comum, onde ele vai buscar diversas vezes, e ele acaba retornando, fazendo ali uma retração e não consegue passar dessa região. Então a gente denomina de região de resistência, tá? Além disso, além desse, isso daqui é o conceito mais básico de suporte e resistência, tá? Além disso, eu gosto de classificar os suportes e resistências como primário e secundário. Gosto de classificar eles de duas maneiras, como primário e como secundário. Então vamos lá. Uma resistência, por exemplo, resistência primária. Uma resistência primária é quando ela possui apenas um toque, um topo, tá? Ele chegou numa determinada região e sofreu uma retração, ele acaba fazendo ali um topo ou um fundo. No caso, uma resistência, ele vai estar fazendo um topo que ele não vai conseguir passar de cima, de baixo para cima. Então, ele vai estar fazendo aqui, ó. No caso, se ele fizer um topinho e fizer uma retração, aqui a gente teve uma resistência primária, tá? Eu vou botar R primária.
a gente teve uma resistência primária. Por que que ela é uma resistência primária? Porque ela teve apenas um toque, ela foi somente um topo ali, tá? Caso o preço ele venha tocar mais uma vez naquela região e voltar a respeitar aquela região como resistência, ela vai se tornar uma região de resistência secundária, porque ele já teve dois toques naquela região. Então, querendo ou não, aquela região ela é mais propícia a ser respeitada, tá? Ela é mais propícia de chegar lá mais uma vez, bater e retornar. Por que que eu falo isso? Vou apagar aqui, bota para vocês aqui do lado, uma resistência secundária quando o preço toca mais de uma vez, tá? E aqui a gente tem o preço toca apenas uma vez, beleza? Vou fazer o desenhozinho aqui para vocês ficarem entendendo melhor, tá? Aqui a gente teve uma região de resistência secundária, quando o preço ele toca mais de uma vez, e a gente tem uma resistência primária. Mesma coisa com suporte, tá, pessoal? Não vou fazer um outro exemplo porque a gente vai só perder tempo com isso, mas o pensamento é o mesmo. O que vocês querem que eu entenda é o quê? Uma resistência primária, ela é bem mais fraca do que uma resistência secundária. Por que que ela é bem mais fraca? Porque na primária ela fez apenas um topo. Então, por exemplo, se o mercado ele é de tendência ou de alta ou de baixa, tá? Ele tende a romper aquela resistência ou romper aquele suporte se ele for uma resistência ou suporte primário. Porque pensa comigo, o gráfico ele anda em tendência, tá? A gente gosta de operar o gráfico em tendência. Então, se ele vem aqui fazendo uma tendência de alta e faz a correção desse preço, aqui ele deixou o quê? Um topozinho, ele deixou um topinho aqui. Então, ele deixou aqui uma zona de resistência primária, tá? Por que que ele é uma resistência primária? Foi só porque o preço ele tocou apenas uma única vez. Com isso, ele tem uma possibilidade maior de respeitar sua tendência principal, que é de alta, e fazer o rompimento dessa região, tá? Por quê? Porque ele é uma resistência primária, ela teve apenas um toque naquela região. Se ele tivesse dois ou mais toques, a gente poderia ver que ela é uma resistência onde está respeitando mais, ele tem uma força maior vendedora ali, a pressão vendedora naquele preço, ela está maior do que a compradora, fazendo aquele preço chegar lá em cima, bater e não conseguir passar e descer de novo, tá? A mesma coisa acontece com suporte. Suporte é uma região onde a pressão compradora é mais forte que a pressão vendedora, onde a galera começa a meter venda, mas chega naquela determinada região e ele não consegue romper aquele preço. É tipo, a galera pega os compradores, epa, porra, tu já desceu até aqui de novo, mas tá aqui também tu não passa. Então, joga ele para cima de novo. Então, ali ele tem uma incidência de compradores muito maior do que as de vendedores. Isso que indica, caracteriza também uma região de suporte e região de resistência. Beleza? Então, acho que ficou claro essa parte de resistência e suporte primário e secundário. Na parte de Fibonacci vocês vão entender melhor, mas é um conhecimento que eu já quero estar passando para vocês desde agora, para vocês começarem a se familiarizar com isso, beleza? Bom, já as linhas de tendência, a gente tem elas somente secundárias, a gente não tem linhas de tendência primárias. Por que não? Porque o que, que caracteriza uma linha de tendência de alta? O que, que caracteriza uma linha de tendência de alta? São topos maiores que topos e fundos maiores que os fundos anteriores. Beleza? Então, o que, que eu tenho aqui? Tenho uma linha de tendência de alta. O que, que quer dizer essa linha de tendência de alta aqui? Tá? Vou até botar ela de verde aqui. Então a gente tem aqui uma linha de tendência de alta. E por que que ela é caracterizada uma linha de tendência de alta? Porque ele vem fazendo topos maiores do que os topos anteriores e fundos maiores do que os fundos anteriores. Então, se vocês perceberem, esse topo aqui ele está mais baixo do que esse topo. Esse topo está mais alto do que esse. E esse fundo está mais alto do que o fundo anterior. Então, ele está aqui em uma tendência de alta, que ele está fazendo um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais alto do que o fundo anterior. Pessoal, o meu
programa de desenho aqui ele acabou fechando, tá? E eu perdi aquelas outras anotações que a gente já tinha feito, porém a gente concluiu até o raciocínio de linha de tendência. Expliquei lá até tudo que terei para explicar de uma linha de tendência de alta, por que ela é caracterizada como topos e fundos ascendentes, e uma de baixa agora que a gente vai falar, que são topos e fundos descendentes, tá? Topos e fundos menores, mais baixos do que os anteriores, tá? Então a gente tem uma linha de tendência de baixa, onde temos topos e fundo descendentes, beleza? Então, a gente tem aqui uma região de linha de tendência de baixa, tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa. Essas linhas de tendência de baixa, tanto a de alta quanto a de baixa, elas também funcionam como suporte e resistência, tá? Se a gente tem uma linha de tendência de baixa, a gente tem uma zona ali de resistência, é onde o preço ele vem de cima para baixo e ele não consegue furar ali, caracterizando uma linha de tendência de baixa, onde a gente está fazendo topos menores do que os topos anteriores, tá? E os fundos também mais baixos do que os fundos anteriores, beleza? Mesma coisa, mesmo pensamento para uma linha de tendência de alta, onde a gente tem ali uma região de suporte. Essa linha de tendência de alta ela é também uma região de suporte, tá? Onde o preço ele vem fazendo topos mais altos que os topos anteriores, tá? Também servindo como suporte aqui embaixo, beleza? Showzão. Bom, e por que que eu falei para vocês que não existe uma linha de tendência primária? Porque para tu ter uma linha de tendência, tu tem que ter no mínimo 2 toques em uma região. Tu precisa ter 2 toques ali para poder caracterizar uma região de LTA ou região de LTB. Como, por exemplo, a gente precisa ter uma impulsão e uma correção e uma impulsão de novo e outra correção para a gente pegar o quê? Essa linha de tendência aqui, tá? Então, a gente precisa de, no mínimo, 2 toques para poder traçar uma região de resistência, uma região de LTA, na verdade, desculpa. Bom, então vamos lá para o gráfico, ver aí tudo que a gente aprendeu, pega aí desde suporte, resistência, linhas de tendência, tá? Ah, e esquecendo, falar também para vocês sobre os canais, tá? Tanto canal de alta e canal de baixa e canal lateral, tá? Isso aqui é uma dica muito top que eu vou dar para vocês, tá? Como é que funciona isso daqui? A gente tem um canal de alta, então a gente tem uma região de suporte e uma região de resistência onde o preço ele está andando dentro daquele range em uma direção de alta, fazendo uma tendência de alta, porém dentro de um canal, certo? Então ele vem buscar o topo, vem buscar o fundo, vem buscar o topo, vem buscar o fundo, vem buscar o topo, vem buscar o fundo. Isso fazendo o quê? Fundos mais altos que os fundos anteriores e os topos mais altos que os topos anteriores, caracterizando uma tendência de alta, tá? E ele vai fazendo essa tendência dentro de um canal, dentro de uma lateralização inclinada para cima, tá? Onde a gente tem uma região de suporte embaixo e uma região de resistência na parte de cima, beleza? A mesma coisa para canal de baixa, é o preço, onde o preço ele vem andando dentro de um range lateral, tá? Só que em uma tendência de baixa. Ele vem andando dentro de um retângulo em uma tendência de baixa, fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores, topos na verdade mais baixos que os topos anteriores e os fundos mais baixos que os topos que os fundos anteriores. Beleza? Bom, por que que eu quero explicar também para vocês essa questão do canal? Porque percebe comigo que aqui a gente tem uma amplitude, a gente tem um tamanho desse canal, tá? Isso daqui ele tem um tamanho. Então, no momento que essa mesma amplitude aqui aconteceu um rompimento desse canal, então, por exemplo, a gente tem um canalzinho de alta, tá? A gente tem um canalzinho de alta, onde o preço ele vem andando lateralizado naquela zona de alta, fazendo uma tendência de alta, porém dentro de um canalzinho. Em determinado momento ele faz o rompimento desse canal, tá? Aí a gente projeta alvos a partir desse canal aqui, porque o mercado ele tende a pegar essa mesma amplitude aqui, ó, essa mesma largura de canal
e fazer isso aqui para o lado, tá? E fazer a mesma coisa aqui para o lado, ó. Então a gente pega esse mesmo tamanho aqui e projeta ele para o lado. Na hora que a gente for para o gráfico, isso daqui vai ficar bem mais claro para vocês. Então, vamos para lá que a gente vai ver no gráfico, na prática agora, tudo que a gente aprendeu hoje, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui no gráfico já. Segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. O primeiro ele corrompeu, não sei porquê, eu não consegui nem abrir ele para tentar editar ou alguma coisa, tá? Mas vamos voltar para o raciocínio aqui. Beleza? Então a gente está aqui no gráfico, vamos fazer aí uma revisão de tudo que a gente aprendeu nos dois últimos vídeos, nesse vídeo aqui inclusive, e no vídeo anterior que a gente falou sobre padrões de candle, beleza? E vamos lá, a gente está aqui com o pregão rolando, tá? 5,35 tá para fechar, e a gente já de cara percebe que o mercado ele tá em o quê? Uma zona de quê aqui? Uma zona de resistência, beleza? Que é uma zona de resistência, por isso ele acabou de atingir essa região. Observem que, querendo ou não, a gente identifica o que aqui? Uma zona de resistência primária, tá? Que apesar de ele ter aqui a chegada bem próximo, tá? Lembrando, pessoal, que é região. Várias vezes ele chegou próximo, mas esse topo máximo aqui, ele tá solitário. Então, a gente pode classificar aqui como uma zona de resistência primária, tá? Chegando logo de cara aqui, a gente já identificou uma primária, beleza? Então, uma dica que eu dou para vocês, quando for traçar o suporte de resistência, deixa eu botar um período maior aqui, período gráfico de 60 minutos, tá? Ó, o período gráfico de 60 minutos, ele pode até ser considerado uma região de resistência secundária, tá? Porque ele veio bem próximo daquela mesma região, daquele topo, tá? Então, no gráfico de 60 minutos, eu gosto de pegar das regiões que tem mais toques, ó. Então, acho que daqui seria o lugar ideal para a gente selecionar essa região, beleza? Enfim, uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem traçar o suporte de resistência, vocês pegam e vem arrastando essa linha pelo gráfico, que querendo ou não, vocês vão achar algumas regiões onde o gráfico está tocando. Então a gente vem arrastando para baixo. Opa, eu encontrei uma aqui, ó. Encontrei uma região de pullback, tá? Uma linha de pullback aqui, uma zona de pullback, onde o preço ele tem essa linha aqui, tá? E ele estava vindo de baixo para cima, tocou uma vez, respeitou como resistência, porém se tornou o que aqui? Aqui era uma resistência primária, tá? Porque ele só tinha formado um topo aqui em cima, ele não tinha nenhuma referência aqui para trás, tá? Então ele pegou e fez o rompimento, dando continuidade nessa tendência, fazendo aqui agora um pivô de alta, tá? Aí passou o dia, o pregão fechou, o outro dia se iniciou, e olha onde ele veio buscar, pertinho daquela região de resistência, que foi rompida e virou o que agora? Um suporte. E ele foi testar essa região. Então ele chegou lá, tocou ela e respeitou, e aqui acabou se tornando uma zona de pullback, beleza? Então a gente está com ela traçada aqui, olha que como nesse dia ele fez um rompimento, aqui ele aconteceu um rompimento, certo? Mas depois olha ela servindo aqui como pullback de novo, como região que era antigamente resistência, foi rompida, serviu como suporte agora, beleza? Pensamento mesmo. Tenta pegar mais uma zona aqui. Ó, achei essa zona aqui interessante pra caramba também. Mesma coisa, o mesmo exemplo. A gente tinha o gráfico vindo de baixo para cima. Tudo que tá para cima é resistência. Então ele tocou aqui como resistência e respeitou essa resistência. Ela se tornou o quê? Uma resistência primária. Ela é mais propícia a rompimento, tá? Então o mercado veio, fez esse rompimento. Depois ela se tornou o quê? Uma resistência que é rompida, ela se torna um suporte, tá? Então aqui ele serviu agora como uma zona de suporte que tocou lá e retraiu, beleza? Que ele bagunçou um pouquinho em cima da nossa marcação, mas olha só isso, cara. A gente traçou essa região aqui desde que de trás, em referência desses dois toques aqui, tá? E aí foi passando os dias e olha como veio respeitar aqui na frente, beleza? Era uma região já de suporte e resistência secundária, porque ele já estava vindo, e zona de pullback também, tá? Se vocês quiserem eu posso fazer uma aula somente falando sobre pullback, que é um dos gatilhos que eu mais gosto de operar. Eu poderia passar aqui um pouco de como é que eu gosto de operar utilizando pullback, para mim, quais são os melhores momentos de pegar um pullback, tá? Porque para mim é um ótimo gatilho de entrada, certo? Então olha como ele funcionou aqui na frente também, beleza?
Outra coisa que a gente falou foi sobre as linhas de tendência, tá? Linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, sobre os canais também, os canais de alta, os canais de baixa, aprendemos na teoria como fazer aquelas projeções e tudo mais, certo? Beleza, então vamos aqui para o gráfico, procurar aqui numa região, uma visão mais macro, qual seriam as nossas regiões de tendência, né, as nossas linhas de tendência e tudo mais. Então a gente já está num gráfico de 60 minutos, é um gráfico bom para marcar numa visão mais macro, tá? Lembrando que a gente for pegar para uma visão mais micro, intraday mesmo, a gente pega ali do gráfico de 15 minutos, 30 minutos no máximo. Aqui é para a gente ter uma visão mais apurada, mas eu gosto de explicar num time desse que ele não tem tanta violinada, beleza? Então vamos lá. Pega aqui, eu identifico uma primeira linha de tendência aqui, tá? Onde eu peguei esses dois fundos aqui como referência, certo? E projetei essa pernada, tá? Aqui ele chegou bem próximo, mas não chegou a dar toque, aqui ele veio bagunçar em cima da nossa zona, tá? Um hack muito importante para vocês, quando vocês traçarem uma zona de LTA ou LTB, vocês pegam, dão um Ctrl C, Ctrl V, né, que ele vai pegar aquela mesma inclinação e você pode botar ela para o lado aqui, ó, para ver se você encontra alguma região de canal, tá? Então é uma dica aí, toda vez que você traçar uma LTA ou uma LTB, você dá um Ctrl C, Ctrl V e pega aquela mesma inclinação e tenta encontrar um canal, tá? E foi o que a gente acabou de encontrar aqui, ó. A gente pegou a mesma inclinação que a gente usou para pegar essa mesma inclinação que a gente usou desses dois fundos aqui, dessa linha de tendência de alta, e projetou lá para cima e olha só isso. A gente tem 3 toques, 4 toques em apenas uma região, que a gente pegou de LTA e projetou ela para o lado. Beleza, aquela mesma inclinação, encontramos aí um belo de um canal lateral. Já que a gente identificou que tem um canal, a gente pode até pegar a ferramenta de canal mesmo, tá? Vou apagar aqui. A gente vem aqui, ó, canal. Vou fazer mesmo traçamento, tá? Daqueles dois fundos de referência e encontrar aqui a nossa região de canal de alta, beleza? Pegamos esses dois fundos como referência e essa mesma inclinação, pegamos esses dois fundos para traçar a nossa LTA e essa mesma inclinação a gente deu um Ctrl C, Ctrl V e encontrou esse canalzinho de alta que ele vem respeitando aqui em cima, na parte de cima também como resistência. O que embaixo é suporte, a gente pegou, duplicou e jogou como resistência para cima. Beleza? Onde o preço ele vem seguindo uma tendência de alta dentro desse canal. Certo? A gente clica aqui, ó, 2 vezes em cima dele. Tem uma particularidade que eu gosto bastante. Se chama bem aqui, ó, aparência, linha central. Você aplica, ok. E ele vai criar uma linha, meio que uma linha intermediária aqui no meio desse canal, que ele também serve como suporte e resistência, tá? Também serve como suporte e resistência. E olha só a importância disso. Olha só a importância disso. Olha ele servindo como suporte, olha ele servindo como resistência também. Olha ele servindo aqui, ó, como resistência, tá? Servindo como suporte. Então, são essas regiões que a gente pode procurar possíveis gatilhos. Lembrando que a gente está aqui, ó, em um gráfico de 60 minutos, tá? E a gente não opera em 60 minutos, mas a gente sabe que tem uma região ali em 60 minutos muito importante, tá? Então, se a gente tem uma região muito importante ali no gráfico de 60 minutos, a gente vem para o gráfico de 5 e tenta procurar possíveis operações em cima disso. Seja num suporte, a gente vai procurar o que em cima de um suporte? Possíveis compras, tá? Então a gente espera algum gatilho de nossas estratégias, espera, sei lá, uma retração de FIBO, uma projeção de FIBO, mas aqui eu estou passando uma visão para vocês classificarem, filtrarem as operações, saber quando pegar uma compra, quais as regiões de pegar uma venda, tá? Então são esses macetes que eu estou passando para vocês, certo? Bom, outro macete que eu também falei lá nas partes teóricas era que esses canais laterais, eles têm uma amplitude, tá? Ele tem essa amplitude aqui desse canal, certo? Então, a gente poderia pegar essa mesma amplitude e projetar ela para o lado, caso acontecesse um rompimento desse canal lateral, certo? Então, beleza. O canal lateral ele veio, estava seguindo, aqui aconteceu o quê? Um rompimento desse canal, tá? O canal estava vindo aqui em alta, aconteceu o primeiro falso rompimento,
um segundo toque nessa região, tá? E aqui, de fato, ele fez um rompimento dessa região, certo? Beleza, Pedro. E lá eu falei que era só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e projetar ele para o lado. Então a gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse canal e vou pegar essa mesma amplitude e vou projetar ela para o lado, tá? Vou projetar ela para o lado. E olha só que interessante, tá? A gente teve aqui, primeiro, uma retração desse candle em cima dessa região, tá? Depois a gente teve um bagunço aqui, ele bagunçou bastante dentro desse, em cima dessa nossa região, tá? Ele fez aqui um triângulo, ó. Beleza? Ele bagunçou bastante em cima da nossa zona, porque essas zonas elas são regiões de brigas. Então o mercado, o preço ele tende a ficar ali brigando, ficar numa região de conflito ali de compradores e vendedores, é zona de briga, beleza? Mas lá na frente, olha como ele veio respeitar aqui, ó, como suporte, tá? Ele brigou, aí jogou o preço lá para cima. Ele foi fazer o quê? Buscar pullback lá no nosso canal principal, nosso canal referência. Lembra que a gente tinha esse canal referência aqui, ó, tá? A gente tinha esse canal referência e ele fez o rompimento. Ele brigou, tá? Fez um triângulo aqui e ele veio buscar de novo aquela zona de suporte daquele canal de alta. Porém, esse suporte ele foi rompido aqui, ó, nessa região e ele retornou lá e agora serviu como resistência, beleza? Tanto em linhas de tendência quanto em suporte e resistência, se uma resistência ela é rompida, ele sempre vai virar um suporte, assim como as linhas de tendência. Por isso que eu expliquei que uma linha de tendência de alta, ela tende a virar um suporte, porque ela é um suporte, na verdade, porque o preço ele toca nela e volta sempre. Linha de tendência nada mais é do que suporte e resistência inclinados, tá? LTA, um suporte inclinado, LTB é uma resistência inclinada também, beleza? Todos os dois funcionam perfeitamente, tá? Então, ó, olha como ele respeitou aqui o nosso canal, fazendo pullback, tá? Naquela mesma região, pullback de novo na região, e de novo não conseguiu furar. Vê que aqui ele lateraliza bastante, tem uma região de briga, porém não consegue furar. E depois ele vem de novo buscar a nossa zona central, tá? E mais uma vez ele volta lá para cima, beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro tudo aí que eu tinha demonstrado teoricamente para vocês. Agora a gente veio para o gráfico e viu tudo isso na prática, como que funciona essas projeções de canais, como funcionam essas zonas de contexto, tá? E é dentro dessas zonas de contexto que a gente vai procurar aqueles padrões de reversão lá, aqueles padrões de continuação ou de reversão que eu mostrei para vocês lá na aula passada, beleza? E hoje a gente veio para sanar, então qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar lendo. E possivelmente, sei lá, se a galera tiver dúvida bastante em alguma outra coisa, eu venho trazer um outro vídeo aqui também para vocês, como pullback, tá? Eu posso trazer um vídeo aqui exclusivamente falando só sobre pullback, que é uma das maneiras que eu mais gosto de entrar em operações, é maneira de gatilho de entrada, ela é maneira de piramidar uma operação, é maneira de conduzir a operação, então é uma ferramenta muito boa, é um modelo muito bom dentro do mercado. Beleza? Tamo junto, rapaziada, espero vocês na próxima aula.